Boa tarde, pessoal. Todos bem? Que a paz e a serenidade do Mestre estejam conosco, agora e para todo sempre, né? Agradeço aí a presença de todos, mais uma vez. Nós estamos aqui com aquela temática, né? Contando com as nossas amigas aí, as psicólogas e terapeutas. Aquela temática do porquê sofremos, né? E a gente tenta abordar alguns temas aí do ponto de vista da psicologia transpessoal, da psicologia como um todo, da psicanálise, porque afinal as meninas surfam bem, né, dentro desse assunto. Então agradeço aí a presença de todos. Hoje, infelizmente, nós não vamos ter a Val, uma das companheiras, ela teve um probleminha pessoal, então infelizmente ela não vai estar conosco, a Valéria, né? Mas nós estamos com a Luciane e com a Josi, e elas com certeza vão dar conta dos temas aí que a gente está se propondo a fazer hoje. Então, é isso aí. Então, pessoal, nós vamos começar primeiro fazendo uma precezinha, né? Só para a gente se harmonizar, entrar numa sintonia boa, né? De paz, para que a gente possa ter inspiração, né? E a gente conseguir navegar nesses assuntos aí o melhor possível para atender as expectativas, né? E contribuir da melhor forma possível em conformidade com o que a gente está se propondo. Tá bom, pessoal? Então eu vou pedir aí para quem está nos assistindo e as meninas também, para que a gente possa, nesse momento, alguns instantes apenas, né, a gente fecha os olhos, a gente ergue o nosso pensamento ao Criador, a Jesus, o nosso Mestre, e nós vamos rogando: Senhor, abençoa-nos nesse instante. Enche-nos o nosso coração de luz, a nossa mente de paz, para que possamos, Senhor, estar sintonizados profundamente com a Tua presença, com o Teu amor, com o Teu envolvimento, e que nós possamos, Senhor, mais uma vez nesta tarde, apresentar as nossas reflexões singelas acerca de temas tão necessários para o atendimento das nossas dificuldades, né? Todos nós temos as nossas lutas pessoais internas e precisamos tanto às vezes dessas palavras, essas reflexões que às vezes nos fazem abrir os olhos, nos fazem abrir os corações. E aí então, Senhor, nós te pedimos, nos intui, nos inspira, nos conduz mais uma vez para esse desafio da tarde. Seja conosco e nos abençoa agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então, agora que nós entramos numa sintonia mais refinada, né? Já estamos aí sintonizados com o alto. Então, nós vamos. Eu acho que a gente não tem necessidade de fazer as apresentações das nossas amigas, né? A Luciane é psicóloga, a Josi é terapeuta holística, né? A gente já vem, acho que é a quarta live que a gente faz, né, meninas? Acho que sim. Acho que é a quarta live, né? Então, o pessoal acho que já conhece. E essas meninas são de ouro, né? Porque elas dão um tempinho delas aí de pleno domingo, né? Para que a gente possa desfrutar dessas orientações e das reflexões que elas nos trazem. Hoje, pessoal, a gente, como falamos no início, né, em continuidade do tema geral, que o porquê sofremos é um tema genérico, né? E dentro do porquê sofremos, a gente traz alguns subtemas, né, para tratar dessa questão como um todo. E hoje a nossa proposta é trazer esse assunto, esse subtema que é a resistência, né? Então, o tema, não sei se alguma de vocês está com um sonzinho de fundo. Vamos ver. Tá, vamos ver. Então, pessoal, o subtema hoje é resistência, né? E a gente colocou lá resistência, somos ou temos? Essa questão ela vai ser naturalmente desenrolada aí na medida em que a gente for
fazendo as reflexões e as perguntas para as meninas, né? Mas, como ideia geral, né, vocês sabem, eu sou leigo e elas é que conhecem o assunto, né? Mas a gente sempre oferece, muitas vezes, resistência mesmo, né, a questões que precisam ser tratadas. Às vezes a dor, ela bate dentro de nós, mas ao mesmo tempo, por uma série de motivos que depois as meninas vão estar discorrendo para nós, a gente acaba resistindo por chegar nelas. Eu aqui, como ignorante, né, fico imaginando que muitas vezes nós temos medo, né, medo, culpa, uma série de situações que eu imagino que impede, né, que a gente possa acessar, ou melhor, desatrelar ou sair desse processo de resistência para que a gente possa conseguir tratar efetivamente daquilo que está machucando a gente, né? Porque a gente resiste porque deve ter aí uma motivação mais ou menos profunda, né? Então, para começar, eu estou aqui falando alguma coisa, tá, pessoal? Mas não sou, como eu falei no início, estou muito longe de ser conhecedor desses assuntos, né? A gente só está aqui tentando apresentar, o foco principal é as meninas. Então, eu vou começar pedindo para a Luciene trazer para a gente uma introdução efetiva aí sobre esse tema da resistência. Aí vocês realmente vão desfrutar do entendimento do tema, tá, pessoal? Então, Lu, por favor, se você puder dar uma introdução, né, para que fique mais claro aí para todo mundo que está nos assistindo, o que é isso, né, qual que é a proposta sobre esse tema, e depois a gente vai desenrolando os outros detalhes. Pode ser? Pode ser. Ok. Então, vamos lá. Pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. E obrigado mais uma vez por podermos estar aqui. Bom, como o Carlos falou, a gente vai falar de resistência, né? Resistência é um termo, a princípio, dentro da psicologia, cunhado pelo Freud. E o Freud, ao longo do trabalho dele, ele se deparou com situações de resistências com seus pacientes. Quando ele trabalhava com hipnose, os pacientes que tinham dificuldade de entrar no processo de hipnose tinham uma resistência. E aí depois ele veio se deparando com resistências, né, do inconsciente, do consciente, do superego, do ego e assim por diante. A gente optou aqui por estar falando de resistência, mas de uma resistência hoje mais perto da gente, mais próxima da gente. A gente optou também não entrar na ótica do Freud. Por quê? Porque é uma ótica muito teórica e aqui demandaria uma aula de psicologia, né? Que a gente ia ter que trazer outros termos pertinentes à psicanálise para poder entender resistência sob a ótica do Freud. Mas trazendo aqui para o nosso dia a dia, né? A gente vai falar dessa resistência como resistência emocional, o quanto nós resistimos no nosso desenvolvimento como pessoa, como seres aqui que estamos em processo de desenvolvimento. E a gente também vai falar um pouquinho da resistência, né, com outro sentido, que é a resistência como força, né? Como a gente pode se tornar forte também. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas duas resistências. A resistência emocional ligada aos conceitos do Freud, mas com uma visão mais do aqui e agora do nosso dia a dia, e da resistência como força que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. E depois a gente vai chegar, né, nas conquistas, que é a resiliência, porque não tem como falar de resistência se a gente depois, no final, não falar de resiliência, que é super importante. E aí, a Josi acho que dá continuidade aqui com algumas coisas e a gente vai tocando adiante, ok? Tá, então, Josi, entrando nesse gancho aí, essa iniciação que a Lu falou para nós, né?
Então, e ela citou aí um pontinho a mais, né? Ela falou, ela usou a frase emocionais. Então, eu vou te perguntar, o que são essas resistências emocionais? Né? Pois é, todos nós temos um pouco dela. É importante a gente saber que a resistência é um processo humano e que acontece quando a pessoa está sobre algum tipo de ameaça. E ameaça infindas, né? Não há essencialmente um acontecimento psicoterapêutico para que você diga, isso está dentro do processo de terapia. Não necessariamente, como bem colocou a Lu. E por trás dessas defesas, né, a existência humana acaba armazenando desejos no seu inconsciente, ali reprimidos, guardados, e que quando tem que tomar uma consciência, quando tem que tomar uma atitude em seu benefício e que demanda romper com essas resistências, a tendência é imbuir-se de crenças limitantes, né? Então, muitas vezes, como bem colocou a Lu, isso surge no site terapêutico como uma argumentação, né? Quando o terapeuta coloca o paciente numa reflexão, ele imediatamente com uma argumentação justificando que acha que não tem muito a ver com o que está sendo questionado, mas, na realidade, o medo dele ali, a defesa dele é ver a sua integridade ser exposta de uma forma que ele não tenha um conteúdo rápido de combater isso. E aí a tendência é interromper sempre com uma frase defensiva ou negando, né? Às vezes até ignora o que está sendo colocado. E nós praticamos essas resistências de formas bem banais. Então, por exemplo, eu preciso fazer um curso que demanda de mim uma habilidade que eu não tenho. Então, eu vou precisar ser uma pessoa mais dedicada, eu vou ter que me esforçar em estar atenta a termos que eu não estou muito bem familiarizada, e aí eu coloco dificuldades. Então, muitas vezes eu acabo me dizendo, eu não vou seguir adiante com isso, porque isso não tem muito a ver, eu estou fazendo porque tal pessoa fez, e disse que é importante, e por ele estar na mesma área, achei condizente, estar compartilhando, enfim. Mas, na realidade, não. Na realidade, é um bloqueio seu em enxergar essa situação e lidar com essa demanda. Então, a sua resistência está em romper essa angústia de dar conta, né? Essa experiência que muitas vezes se torna insuportável para você administrar. Outra coisa bem simples também é quando você namora uma pessoa que ele tem um grau universitário acima do seu, ou equiparado ao seu, e que muitas vezes você não vinha tendo alguém dessa forma, e isso acaba sendo um orgulho para você, né? Olha, estou com uma pessoa que consegue demandar comigo o mesmo conteúdo, e de repente isso não dá certo, e você acaba se tornando submissa a determinadas situações, inclusive desrespeitos morais, porque não quer abrir mão dessa pessoa. Então, olha quantas coisas simples do nosso dia a dia que a gente muitas vezes vai se sujeitando a aceitar, a acatar, por conta da resistência de abrir mão e de se valorizar, de buscar as suas deficiências dentro dessa situação. E assim a gente vai empurrando a vida diariamente, sabe? Você pode chegar um pouquinho mais perto, Josi? Hein, Jô? Ficou melhor? Um pouquinho mais perto, porque de vez em quando afasta e baixa um pouco o som.
Ficou melhor? Tá melhor. Ótimo. Então, essa resistência, ela acaba sendo um mecanismo de defesa que vai da angústia para a ansiedade por conta dessas experiências, muitas vezes insuportáveis, que você dá conta, né? Entendi. Ok. Eu acho que... Posso dar uma... Pode. Posso falar? Vamos lá. Então, é que, na verdade, a resistência hora tem a ver... Josi, se eu estiver falando errado, você me corrige, tá? Hora tem a ver com enfrentamento, ora com a dificuldade que a gente tem de enfrentar as coisas, ora tem a ver com... eu não quero olhar para isso, ora tem a ver... eu tenho medo de olhar para isso, ora tem a ver com... a culpa é do outro, né? Então, a gente fica muito jogando para o externo, né? A gente não... É um não assumir de responsabilidade, que, tipo, eu estou nessa relação com uma pessoa que tem o mesmo... um grau social, um grau cultural que eu, mas ela me maltrata, ela me desrespeita, ela judia de mim, mas porque eu não tive nunca um namorado assim, que tem um grau de formação como o meu, eu me submeto a ficar. Então, eu fico justificando que porque ele tem um nível cultural bacana, mas eu não olho, né, para os maus tratos e fico resistindo a sair dessa relação tóxica, né, por conta de manter essa coisa do status, né, do orgulho de ter um namorado culturalmente bem visto socialmente, né? Mas, em contrapartida, eu tô lá, né, levando porrada do cara, mas eu não olho para isso, eu resisto a olhar para isso. Esse é um pequeno exemplo, assim, que a Josi até colocou aí, né? Então, a resistência tem essas nuances, assim, né? Porém, essas resistências vão fazendo a gente se tornar cada vez mais forte, dependendo da situação. A gente vai, egoicamente, né, o ego da gente, a gente vai se fortalecendo internamente, vai se tornando forte, né, para possíveis enfrentamentos. Então, ora a gente está num ponto da resistência, ora a gente flui para o outro ponto da resistência, né? Acho que tem mais ou menos a ver com isso, não, Josi? Sim, e o interessante de tudo isso, nessa dinâmica, é que a resistência para te colocar abaixo, num patamar de desvalorização pessoal, ela tem uma agilidade, um movimento interno conosco impressionante. Então, por exemplo, você levanta de manhã, você tem uma determinada atitude a desenvolver durante o dia, mas essa atitude, ela é um desafio para você. Então, você até levanta no propósito, você organiza a casa, você deixa tudo em ordem, pronta para naquele horário você sair e executar essa tarefa. Porém, à medida que você vai se organizando, a sua consciência já começa a imbuir você de pensamentos desfavoráveis do tipo, olha, não precisa correr tanto, você está com tempo, você não precisa acelerar tanto nessa dinâmica. No outro momento, olha, eu acho que você pode chegar um pouco atrasada, pode olhar o sol, pode ir com mais cautela. Intimamente, o que vai acontecendo é uma autossabotagem com a gente mesmo. Então, é importante a gente estar atento a isso, porque a resistência, ela nunca vai colocar você num patamar acima de valorização. Ela vai sempre desvalorizar aquele conteúdo que você tem para executar. Então, é importante a gente estar atento a isso, porque a gente vai se rendendo a esses caprichos nossos, a essa autossabotagem, e não vai se percebendo. Então, dependendo do relacionamento, vou trazer muito para relacionamento,
uma coisa que a gente se sabota muito diariamente, né? Então, muitas vezes, você tem um companheiro que ele não te respeita, ele te trai, ele te desvaloriza, mas ele é aquela pessoa que, de repente, pagava as contas para você. E aí você começa a tomar posse da sua vida, você passa a executar essa tarefa. Você pode ter certeza que você vai ter uma autossabotagem aí no caminho. Você pode chegar na hora de executar tal tarefa como essa e o teu consciente, aliado ao teu ego, essa mente alta, vai falar: olha, tá vendo? Você esqueceu o cartão. Não era tão bonzinho. Ele sempre fez isso para você sem problema. E aí você se imbui pelo peso. Nossa, não era de tudo tão ruim assim. Então, por que a gente está trazendo, insistindo nesses exemplos que parecem bobos? Porque é o nosso dia a dia. A resistência, ela flui neste nível. Ela nunca vai estar equânime com você. Ela vai sempre te colocar abaixo. E quando você tiver esse sentimento, é importante você estar atento, que é um mecanismo de resistência sua a olhar para uma situação que você já denominou como impossível. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vou tentar fazer uma pergunta aqui, se vocês puderem me responder. Eu fiquei imaginando também se não é possível que, às vezes, você possa ter uma vergonha de enfrentamento de determinada situação e você desvia. Às vezes você sabe, não sei nem se a gente pode dizer que às vezes você sabe conscientemente, mas às vezes inconscientemente, do problema interno, mas às vezes você tem vergonha e você desvia dele. Eu entendo isso, não sei se eu estou certo, como uma espécie de resistência. Você não quer chegar naquele ponto porque você tem vergonha ou medo de chegar naquele ponto, porque de repente se mexer naquilo vai doer muito mais, ou você vai se sentir menor ainda, né? Será que não tem um pouco dessas coisas também? Posso? Por favor, Lu. Eu não queria Sim. falar não, tá, pessoal? Mas assim, eu estou falando de mim, tá bom? Não, tudo bem. E eu até ia perguntar para vocês se eu posso dar um exemplo pessoal. Posso? Pode, claro. Vocês me dão licença? Ainda bem que você não está falando que vai dar um exemplo de mim, né? Não! É porque você foi falando eu já comecei a suar aqui já, entendeu? Já comecei a dar suador. É que você foi falando e eu lembrei de uma situação que eu vivi. Tá, né? Então vamos lá. Bom, como todos sabem, né, eu sou deficiente visual. Então, quando eu terminei a faculdade de psicologia e nós montamos um consultório e tal, e no começo, acho que uns 2 anos depois do consultório pronto, eu sempre pensava, assim, me preocupava muito com o que o paciente ia pensar a hora que ele visse que eu era deficiente, que eu não enxergo, né? Eu sempre tive essa preocupação lá no começo da minha prática como psicóloga, né? E aí eu fui fazer um curso que se chama Técnicas de Consciência Corporal. E eu fui fazer esse curso e a gente fez uma prática, né, nesse curso, e durante a prática, é uma prática simples, é uma prática chama eutonia o exercício, e uma prática dessa de eutonia que a gente vai fazer um reconhecimento corporal. Nessa prática, a professora pediu para a gente colocar um bambu, sabe bambu normal? A cabeça em cima do bambu e rolar a cabeça em cima do bambu. Eu fiz esse exercício, então o bambu ficou aqui atrás, assim, sabe? E aí foi rolar a cabeça no bambu. A hora que eu rolei para o lado direito, aquilo doeu muito. Mas a hora que eu rolei para o lado esquerdo, aquilo doeu. A sensação que eu tinha é que o bambu tinha entrado dentro da minha cabeça, porque doeu pra caramba. Nossa. Doeu muito. Mas, assim, eu pensava assim, não posso chorar.
E eu não chorei. Hum. Quando terminou o exercício, a professora, eu devo ter feito cara de dor, porque assim, a professora falou, gente, quem estiver sentindo dor pode tirar o bambu, sem problema, relaxa e tal, tudo bem. E aí, ela falou assim para mim, quando a gente estava indo embora, e eu fiquei calada, eu não disse nada, e olha que eu falo pelos cotovelos, né, gente? Aí eu fiquei calada, e a professora fez assim para mim, tudo bem, Luciene? Eu, Você está bem? Aí ela fez assim, chegou bem pertinho de mim e falou assim, você tá em terapia? Eu, Quando você tem terapia? Eu falei, amanhã. Aí ela fez assim, bateu a mão no meu ombro e falou assim, não falte amanhã na sua terapia. Eu, E aí eu vim embora. E eu peguei o metrô, vim embora para casa, e no metrô a gente não conseguia parar de chorar, porque aquilo doía. Mas não estava doendo mais no físico, estava doendo na alma, sabe? Entendi. E eu não conseguia entender, Carlos e Josi e pessoal, por que aquilo estava doendo tanto, porque era um exercício bobo, simples, por que aquilo estava doendo tanto? Bom, no dia seguinte eu fui para terapia, comentei com ele, e a gente conversou, a gente falou sobre várias coisas, e naquela época fazia 23 anos, naquele momento, que eu estava sem enxergar já, né? E naquele dia na terapia eu descobri que até então, até aquele momento, eu não tinha feito o luto da minha cegueira. E eu fiz o luto da minha cegueira a partir dali, né? Daquele início daquele exercício, da conscientização no processo terapêutico. E aí, com o luto da terapia, eu acabei trazendo outras coisas à tona. Uma, por exemplo, que é essa questão da preocupação que eu tinha do paciente perceber que eu não enxergava. Eu tinha a preocupação de esbarrar em alguma coisa na recepção e o paciente falou, nossa, ela é cega. Né? Depois do luto, eu quebrei essa resistência. Porque, assim, hoje é uma coisa que eu não me preocupo. De verdade, hoje é uma coisa que eu não me preocupo. Né? E é tão interessante que tem pacientes que chegam e falam assim, não, eu quero fazer terapia com você, porque você não enxerga. Isso se tornou um adendo, assim, né? E então eu quebrei essa resistência, porque até então eu descobri, Carlos, que eu tinha vergonha. Eu achava que estava super de boa até lá, entendeu? Entendi. Mas eu descobri que eu tinha vergonha, que eu tinha um certo constrangimento, né? Que eu tinha uma certa dificuldade mesmo de lidar. Eu achava que estava tudo bem, né? Mas quando tudo isso aconteceu, eu descobri que não estava tudo bem, que a vergonha, o constrangimento, sei lá, né? Estava ali. E aí, cuidando disso em terapia, o que eu cheguei à conclusão? O fato eu não enxergo e não é uma coisa que eu possa reverter. Não agora, pelo menos, né? E eu convivo relativamente bem, né? Eu adoraria dirigir, então, por isso que eu digo relativamente bem. Então, eu adoraria dirigir. Não posso, então, tudo bem, né? Tem que se conformar. Copiloto, né? Eu vou de copiloto e tá tudo certo, né? Então, assim, mas isso que você falou da vergonha, do constrangimento, sim. E isso pode estar em nível inconsciente, como estava em mim, porque eu até então achava que estava tudo ok, estava tudo zerado, né? Super resolvida e tal, né? E quando eu passei pelo processo, né, eu descobri que não estava nada resolvido, e fui para a terapia para resolver, me deparar com isso, né? Chorar pela minha cegueira, pela perda visual, né? Pelo não restabelecimento da visão, né? E por me deparar que eu ia ter que enfrentar isso para uma vida inteira, né? Fui viver esse luto, essa perda, né? E fui olhar para minha resistência e dizer para ela, ok, tudo bem, eu tô cega mesmo, ok, não adianta, né? Não adianta ter vergonha, porque isso é muito, muito claro, é uma deficiência que todo mundo vê, né? E a resistência acabou, né? Ela diminuiu bastante, ela me tirou desse... quando eu me deparei com ela, eu saí desse papel de menos-valia que a Josi falou, né? De me achar menos do que os outros porque eu não enxergo, né? Fui para o meu lugar,
né? Encontrei um lugar para mim, né? Perdi a vergonha, me tornei sem vergonha, né? E tanto que eu brinco muito com isso, tudo. Às vezes eu me contenho, porque às vezes eu percebo que eu choco as pessoas, porque as pessoas ficam... Às vezes eu vejo que as pessoas ficam um pouco constrangidas comigo. Mas, assim, por conta do meu modo de levar as coisas, né? Quem convive comigo sempre sabe que eu tô sempre brincando e tudo. Então, sim, às vezes, dependendo da resistência, de forma consciente ou inconsciente, a gente pode ter, sim, alguns constrangimentos, se sentir envergonhado. Mas enquanto a gente não olhar para a resistência, sabe assim, tete a tete, cara crachá, né, e falar para ela, e aí, querida, como é que é? A gente não tem a possibilidade de superar, sabe? De ir para frente. É entender que, ok, a gente precisa caminhar. Mas é engraçado, Respondi? né? Sim, claro. Mas é engraçado como a gente desvia, né, desse ponto, né? Como a gente se defende. Esse é um fenômeno que eu sempre achei incrível, né? Como que você consegue se desviar, seja, pior ainda, inconscientemente, né? Quer dizer, o negócio está lá e você desvia ainda por cima, né? Quer dizer... Sim, porque ao longo desses 23 anos até eu fazer o luto, assim, olha só o que eu fazia. Bom, eu sempre gostei muito de estudar, então eu fui estudar, eu fui aprender como é que cego vive, eu fui aprender a andar de bengala, eu fui aprender a andar na rua, eu fui aprender o braille, aí voltei para terminar o ensino médio, fui para a faculdade, fiz a primeira faculdade, achei que não era muito bem aquilo que eu queria, e aí fui dar aula de língua portuguesa, tudo, fui enfrentar uma sala de aula, e aí eu fui fazendo um monte de outras coisas, né? E aí fui trabalhar com deficientes visuais, né, com adolescentes deficientes visuais, aí por isso que eu fui fazer psicologia, e aí, assim, fui empurrando o meu enfrentamento com a questão da cegueira com a barriga, fui deixando para o lado, assim, entendeu? Entendi. E eu achava que, porque eu enfrentava as outras coisas da vida, que essa da cegueira estava tudo ok, estava super resolvido. Só que quando eu fui fazer um curso e me deparei com o exercício, é porque tem uma teoria da psicologia que fala de couraças, e que a gente cria algumas couraças no corpo, né, algumas teorias corporais. E eu criei uma couraça nessa faixa ocular, né? Entendi. Então, esse exercício é para quebrar essa couraça, né? A finalidade do exercício que ela deu era quebrar essa couraça. E quebrou. E quando quebra uma couraça, a gente sempre tem presa na couraça uma emoção. Então, qual era a emoção que estava ali? Da dor de ter perdido a visão em plena adolescência, todo mundo saindo para passear e eu ficando cega e tal, aquela tristeza, os amigos irem embora, né? Sim. Enfim. E aí eu fui enfrentando de outras formas e achei que isso estava super resolvido. Eis que não estava. Né? Mas foi excelente essa sua vivência através da pergunta do Carlos, para que as pessoas vejam como é sutil a questão da resistência. Muito, muito sutil mesmo, muito sutil. Porque você vai dando exemplos, algumas pessoas podem estar pensando, mas, gente, isso não tem muito a ver. Ela foi superando, olha, ela foi enfrentar uma sala de aula, olha, mas ela foi fazer um curso, olha, ela foi trabalhar com adolescentes. Então, é importante as pessoas se aterem exatamente a esses detalhes. Não quer dizer que você não faria tudo isso, porém, é importante se entender que essas superações que você foi buscando, no íntimo, ela estava escondendo uma couraça, que era lidar com a perda da visão. Então, exato. E não só lidar com a perda, Josi, mas lidar com a vergonha de ter ficado cega, entendeu? Que eu acho que entra bem naquilo que o Carlos está falando, né? O quanto, às vezes, a gente se depara e fala assim, ai, meu Deus, né? Quer dizer, é como se a gente arrumasse desvios, né? A minha impressão é essa, né? Sim, quer dizer, você
Você tem a estrada ali que você deveria encarar aquela estrada, bater de frente para resolver, mas aquilo talvez seja difícil para você resolver, então você pega o atalho, né? Não sei, não sei. Então eu me Sim, e às dedico. vezes a gente pega aquilo que a gente acredita que seja atalho, mas às vezes nem é, né? É uma ilusão Não, da não, nossa não, parte, né? desculpa, eu usei atalho talvez de uma forma infeliz. Eu quis dizer assim, eu desvio, né? Eu saio Sim, daquele caminho que eu deveria estar correndo e busco outras coisas para tentar suprir a minha dor interna. Tem a ver isso? sim, Não é tem isso? tudo a ver, Né? tudo. É exatamente isso. Eu Exatamente isso, Carlos. Exatamente isso. Então, e aí, como eu estava falando naquela hora, né, eu fico assim, assombrado como a gente consegue, né, inconscientemente, a realizar esses desvios, né? Quer dizer, na cara dura, né? A gente na cara dura, a gente vai para o atalho, desvia, vai embora e larga lá aquela ferida que está aberta e muitas vezes está sangrando, mas a gente não trata o assunto, né? Porque tem medo, porque, sei lá, tem vergonha, tem isso, tem aquilo, tem culpa, e a gente desvia e vai embora para outro canto. E se você não tem alguém ou alguma situação na vida que te faça acordar, você fica nessa armadilha eternamente, né? Fica. E como a gente está numa live que tem a ver com espiritualidade, a gente pode ficar nisso, né? Existências e existências e existências e Não, e existências. foi até legal você falar isso, Lu, porque assim, quando a gente vai a gente participa de trabalhos, né, que a gente chama de desobsessão e tal, né? Uhum. Necessariamente não é a palavra mais adequada, mas enfim. E a gente tem a oportunidade de conversar com essas entidades, esses espíritos nós, né, que já fomos para o outro lado, né, mas estão lá na insistência de uma situação específica, né? Você usou uma palavra, Lu, que me remeteu muito a isso, que você falou couraça, né? E a gente vê muito isso nesses trabalhos, né, sessões de desobsessão. Eles, ou para não dizer nós, né, realmente montamos verdadeiras couraças, né? E às vezes a gente se mostra ali forte, né? Porque eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu vou e faço e não sei o que lá. Mas aí quando a gente tem uma condição, alguma habilidade, consegue penetrar naquela couraça, a criatura desmonta, né? Desmonta e de repente você vê a criatura chorando e Quebrou a resistência. exatamente, né? Quebrou a Aí você resistência. percebe, né, aquela situação de dor, às vezes dores intensíssimas, né? Coisas assim. Sim, E sim. assim, Que aí eu costumo dizer muitas vezes, Carlos, que aí a gente tem um encontro, né, com aquela dor de alma. isso Porque mesmo. Exato. até o choro, né, é Isso mesmo. diferente, Isso mesmo. né? Eu tive uma paciente há uns anos atrás que ela falava assim, quando a gente tocava a alma dela, né, em algum exercício, ou enfim, ela fala, e ela chorava, e ela falava assim, Lu, esse choro hoje é um choro de alma, porque é um choro, ela falava assim, o meu choro é um choro quente que vem do fundo da minha alma. Porque ela dizia que era um choro quente, que aquecia a alma dela e que aquecia o corpo físico dela, né? E ela sentia que aquele choro quente é como se estivesse derretendo algo de muito frio, de muito endurecido ali dentro dela, sabe? O sombrio, né? A sombra. Isso. Poder acolher a sua sombra e poder dizer para ela, agora eu compreendi, está tudo ok. Exato. E integrar, né? Né? Tem uma pessoa aqui que está perguntando, uma pessoa conhecida nossa, a Glenda, ela está perguntando: vocês acham que nós trazemos resistências de traumas que ocorreram em encarnações passadas? Sim, Glenda! De monte, né? De monte, né? Ai, Glenda, um montão assim, ó. Um montão assim, ó. A gente se atentar nisso. Que Jesus, em sua infinita bondade, quando nos dotou do véu do esquecimento, é para que nós tenhamos a oportunidade de olhar para essas dores sem a culpa, sem o peso, né? E que a gente possa encarar essa couraça
e ter esse encontro de alma. Mas que, muitas vezes, diante das nossas resistências, diante dos nossos desvios de caminho, existe algumas coisas que nos conecta com aquela energia para que a gente se imbua de coragem e vá para esse enfrentamento. Então, até nisso, Deus foi muito bondoso, né? Olha, meu filho, está aqui, ok, mas você não precisa já chegar na dor. Você pode ir lapidando esse seu caminho e, quando você estiver fortalecido, olhar e trabalhar. Mas aí nós também temos que ser resilientes, humildes, né? Aprender a pedir ajuda e aceitar essa ajuda, né? Porque muitas vezes a gente, ainda nisso, consegue se sabotar. Então, muitas vezes eu me torno um espírita, eu digo que eu estou ali trabalhando pelo outro e, na realidade, nem pelo outro e nem por mim mesmo. Porque o meu real sentimento do melhor de mim, ele não está ali. Ele pode estar em qualquer parte, mas não ali. Então, é importante a gente se ater a isso, sabe? Porque até nisso a gente se sabota também. É terrível, né? A gente realmente apronta muito, né, com a gente mesmo. É um negócio complicado. É. Bom, tem uma outra perguntinha, né, fazendo um viés aqui, né, que diz o seguinte, que a gente anotou aqui: é possível as existências emocionais se transformarem em vícios de comportamento? As resistências? As existências emocionais se transformarem em vícios de comportamento? Nossa, e como nós somos viciados, hein, galera? Todos nós somos viciados emocionalmente em algo em menor ou maior escala, que não tem definição de um ser melhor que o outro. Porém, para a gente descobrir no que somos viciados, precisamos desenvolver parte da nossa inteligência emocional no sentido dessas pequenas peculiaridades, como a gente falou até agora. Porque nós somos viciados em confusão. Tem pessoas que elas não conseguem se desvencilhar de confusões. Quando elas menos esperam, elas estão... Jô, chega mais pertinho da gente, Jô, para a gente ouvir melhor você. Ficou melhor? Como assim? Assim está melhor, para a gente ouvir melhor você. Pessoas que são viciadas em solidão, pessoas que perdem dinheiro, né? Pessoas que são viciadas em ser traídos. Até tem gente que fala assim: eu tenho a mão podre para relacionamento, não é verdade? É verdade. Então, o que é isso? São as nossas buscas, são as nossas procuras errôneas. Esses são vícios que, de alguma forma, a gente entende como... como eu posso falar? A gente entende como uma variação... A gente acaba funcionando dentro de uma variação emocional e sentimental que o nosso cérebro entende que aquilo é o correto, e ele acaba enviando hormônios na proporção daquele caminho que você está indo. E essa mecânica internamente vai fluindo assim, como um fundo de verdade. Deixa eu atrapalhar você um pouquinho, José. Me deu a impressão que você está dando a entender, não sei se me corrija aí se eu estiver falando besteira, é como se a gente emanasse isso de nós vibratoriamente. Sim. E você acaba sintonizando aquelas criaturas que têm a ver com esse sentimento, é isso? Sim. É exatamente isso. Exatamente isso. E por isso que a gente se vê nesse embainhado, nesse enlaçamento, que a gente fica assim: nossa, mas como é que eu cheguei nisso? Né? Mas de fato é isso. Você entra nesse vício e você acaba caindo, levantando nessa constante e provocando essa autossabotagem em você mesmo.
Então, os vícios, eles não estão só nas questões ilícitas, como o álcool, como na droga. Não, ele está também em todas essas questões que nós estamos levantando aqui. E como é que eu me blindo disso? Como é que eu lido com essa questão? Né? É você se dar a oportunidade de olhar para essas suas emoções negativas, que você enaltece, que você dá vida, né? E que você acaba pulando o tapa para que você não olhe de imediato para essas situações. Né? E como se faz isso? Observe-se, analise o seu próprio comportamento para uma coisa que você deseja, mas que você vê que, à medida que o tempo vai passando, ela vai se distanciando. Tenha isso como, nossa, está estranho, vá verificar. Né? Domine as suas emoções, no sentido de querer fugir quando você precisa ter esse enfrentamento. Aprenda a trabalhar as suas emoções negativas, aumente a sua autoconfiança, não tenha medo de se expressar como você colocou antes, sabe, Carlos? Porque é aquilo que você disse. Às vezes eu posso evitar de dizer uma coisa porque aquilo pode criar uma dinâmica tão maior que é melhor eu ficar quieto. Então, não, né? Se envolva nesse sentimento de empatia, se envolva isso, vá buscar isso e coloque em prática a sua resiliência, né? Porque mas, Josi, antes de você falar de resiliência, né? Eu estava imaginando aqui que a pergunta que a gente fez é a questão dos vícios, né, de comportamento, né? Então, eu fico imaginando o seguinte, né? Nós somos espíritos aí imortais, né? Já temos um histórico pregresso, outras encarnações, etc. Né? Eu fico imaginando, vamos dizer assim, lá 2, 3 encarnações, eu estou viciado em me sabotar. Eu estou viciado em fazer desvio, em desviar, né? Eu estou falando de mim mesmo, né? Você está acostumado assim, porque quando a gente lê essa pergunta, a gente fica pensando, né? Você fica pensando em você mesmo, né? Porque afinal o objetivo disso aqui é pensar na gente mesmo, né? Então assim, você começa a olhar. Tem um primeiro problema, né? Na maior parte das vezes a gente nem olha para a gente mesmo, né? Mas quando você consegue olhar, te dá pelo menos esse espaço para olhar para você e ver, meu, eu estou com X problema, eu estou começando a perceber, não sei o que e tal, mas parece que você toda hora está caindo, né, naquele problema. Né? É como uma estrada curva, né, que você não consegue ficar no topinho, você escorrega sempre para a lateral. E a lateral é o vício. Né? E aí você fica lá na sarjeta, vamos dizer assim, do sentimento. Né? Eu fico imaginando isso e eu fico me perguntando como é difícil e o que fazer. Né? Talvez aqui seja um link aí para falar de resiliência. Né? Mas o que fazer? Porque não é fácil, né? Não é fácil. Você está viciado, sei lá, 200, 300 anos ou mais a fazer a mesma coisa, né? E aí, como que você sai dessa sarjeta, né? E você se ergue, vai para o topo, que é o seu lugar, né? Que é o topo, o auge de você mesmo, do seu conteúdo, da sua essência, do que você merece, do que você precisa, mas você não consegue, porque você está viciado naquele processo, né? Então, que vocês podem falar para tem uma varinha mágica, né? A gente consegue lá entrar no mundo de Harry Potter, pegar a varinha e dar um jeitinho, né? Como é que a gente faz isso? Não. Você pode a partir desse momento, a partir desse cair e levantar, como eu disse antes, observar esse comportamento como se você estivesse preso numa areia movediça. Né? Então, gente, eu patino e não saio, patino e não saio, algo está estranho. Eu acho que você me conhece. Eu acho que você me conhece. Você está falando de mim, hein? Acho que ela está falando de nós. Patino e não consigo sair do lugar, né? Aí, cara, é o grande momento da sabedoria divina, da sabedoria desse nosso eu superior, que Deus sempre nos diz, vós sois deusezinhos. Por quê?
é dar um passo atrás e falar, não, eu preciso com alguém que possa me auxiliar. É procurar um profissional que possa lhe mostrar o que você está fazendo com você, para que você possa visualizar, e aí você não vai conseguir fazer isso sozinho, esses padrões de comportamentos viciantes, que muitas vezes ele pode ter já começado lá na sua infância, na sua adolescência, e que, como as coisas foram funcionando, você foi caminhando, você foi desbravando. Só que a gente vai, mas você não atingiu o ápice que você precisa, que é conhecer a ti mesmo, né? Que é conheça a ti mesmo, e a verdade vai te libertar. Então, é se dar esta oportunidade. Enquanto não descobrirmos como lidar com esses nossos vícios emocionais, enquanto não descobrirmos como comandar esse exército interno de pequenas sabotagens que cada um de nós vamos enaltecendo no nosso cérebro, né? Como eu disse, através até de ondas hormonais, de caminhos hormonais, a gente não vai, de fato, mudar o caminhar, não vai enxergar essa deficiência. E aí a gente ainda tem um outro fator que entra também nesta sabotagem, porque a gente levanta na correria do dia a dia, esquecendo, inclusive, de refletir sobre a espiritualidade, né? Porque quando você tem a oportunidade de, neste caminhar, dar um foco, como disse a Lu anteriormente, para a espiritualidade, você vai estar caminhando, mas meio bambo. É uma sensação de como eu preciso ajustar algo. Então, né, alguma coisa vai te puxar. Mas quando você se atropela dentro disso, até isso vai no embalo também, como se não existisse. Então, é importantíssimo a gente verificar, a gente perceber que a surpresa da vida é a gente poder olhar para nós, nos conhecer, nos darmos a oportunidade de encontrarmos a verdade que está em nós, não está no outro, que muitas vezes a gente atribui, ou é o filho, ou é o marido, ou é a esposa, ou é o amigo, ou é o chefe, né? A gente vai atropelando a vida desta forma. Entendi. Não sei se eu respondi, Carol. Na verdade, o que você falou, né, Carlos? Acho que a gente pode buscar ajuda profissional, isso é importante, para que ajude a gente a olhar para o espelho, porque olhar para o espelho é bem difícil, e eu estou dizendo isso como pessoa cega, porque olhar para o meu espelho cego é bem complicado, às vezes, tem dia que eu falo, não quero ver. Mas eu olho, tem que olhar, né? É complicado para todos, né, Lu? Pois é, e aí... eu ia falar isso, né, Lu? Assim, dói, né? Dói pra caramba, né? É por isso que a gente foge, né? É por isso que a gente foge. Quando a gente olha, né, Carlos, com sinceridade, quando a gente olha com clareza, com vontade de olhar, porque eu estou no propósito de querer melhorar, vai doer. Com certeza. Né? Vai doer. Vai doer porque, assim, todos os defeitos, entre aspas, defeito, tá, gente? Todas as coisas que eu vejo no outro, né? Ai, o outro... Ai, a fulana é fofoqueira. Ai, a ciclana é não sei o que lá. Ai, sabe o fulano, Josi, aquele lá, então, né? Mas na hora que eu olho, né, que eu aponto o dedo para essas pessoas, botando um monte de defeitos, mas olho que eu tenho 3 dos meus dedos mesmo apontando para mim, né, eu começo a olhar e falar, putz, o quanto eu sou fofoqueira, o quanto eu sou isso, eu sou orgulhosa, o quanto eu sou egoísta, o quanto eu quero só para mim, o quanto eu não divido, né? E aí olhar para tudo isso e admitir tudo isso, nossa, dói pra caramba, né? Imagina, eu não, né? E a gente precisa de ajuda. Eu acho que não é feio, sabe? Eu já falei isso aqui outras vezes, pedir ajuda. Seja de um profissional, seja na casa religiosa, mas cada um vai ter a sua ótica e o seu olhar, né? Agora, quando tudo isso, né? Você procurou
técnicos para te ajudar, você foi para a sua casa religiosa, você conversou com o seu guia espiritual, você conversa com os amigos, você olha no espelho, mas mesmo assim você está lá persistindo, 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 persistindo. Aí vem a ajuda divina dentro daquilo que nós acreditamos, né? Então, às vezes eu penso assim, o que será? Quantos olhinhos eu devo ter furado ao longo das minhas existências, né? Quantos lares eu devo ter desmanchado com o meu olhar? Quantas pessoas eu devo ter matado com o meu olhar? E aí, assim, amiguinha, vamos lá, né? Ajuda divina. Ó, vamos fazer o seguinte, você vai nessa condição de não enxergar, entendeu? Que a gente vai te dar uma forcinha aqui para ver se você para, criatura, de matar o povo com o teu olhar, entendeu? Você para de furar o olho do outro, né? Para você, né? Quem sabe você, na situação, você entende que furar o olho do outro não é legal, entendeu? Então a gente vai te dar uma força no lado de cá, para ver se você entende, criatura, né? E aí a gente vem com alguns desafios. O meu é esse, né? E aí, qual é o seu, Carlos? Qual é o seu, Josi? Pessoal, qual o desafio de cada um de vocês, né? Para que a gente possa ir para o caminho certo, né? Parar de desviar o caminho e ir para o caminho que tem que ir, porque a gente tem um caminho a seguir, né? Nós estamos todos fadados, né, ao crescimento, ao desenvolvimento. A gente pode até demorar um pouquinho para chegar lá, uns vão mais rápido, outros vão demorando mais, né, e tal, mas a gente vai chegar. Então, de vez em quando, a gente precisa dessa ajuda divina aí, né? Com certeza, né? Que senão a gente não consegue ir para frente, né? Sim. Quer dizer, Sim. então a gente tem que mover uma força interna, né? Buscar. A gente sempre tem, às vezes a gente não acha, né? Mas a gente precisa buscar uma força interna aí para conseguir o enfrentamento dessas questões, né? Porque realmente Sim. elas são difíceis, né? São bastante complicadas, né? Só que se a gente não resolve, a coisa vai piorando, né? Ou não vai piorando? Sim, a tendência é que a gente vai decaindo, 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 né? Eu imagino 3 encarnações com o mesmo problema. O tamanho É que melhor imaginar. Não, a gente está falando de 3 encarnações com o mesmo problema, e tem tantos outros casos que, assim, são, né? Eu lembro uma vez, se você perguntar qual livro foi, não sei, mas eu lembro de eu ter lido um livro há muito tempo atrás, que eu leio tanta coisa que a gente esquece o que leu, onde foi que leu, vai virando uma confusão só. Mas, assim, o conteúdo que é interessante, de um espírito que ele, lá na antiguidade, ele foi gladiador, né? Então ele tinha muito essa coisa do sangue, da briga, da luta, do matar e tal. Depois ele reencarnou nas cruzadas e continuou matando e tal. E assim foi por várias existências. E aí, qual era o compromisso dele? Qual era o propósito dele, né? O que era proposto para ele também? De que ele superasse essa coisa dessa agressividade, porque ele desenvolveu um grau tal de agressividade que estava difícil as encarnações, ele ficava cada vez pior, né? E então, qual foi a proposta? Ele reencarnou, olha só que bacana, gente, no Brasil, numa comunidade no Rio de Janeiro. Um espírito se propôs a recebê-lo, né, a gestá-lo e a colocar ele neste mundo encarnado, só. Dali para frente era com ele, porque ela não quis ele, né? Então ele ia ser renegado, então ele foi renegado. E aí uma senhorinha lá da comunidade, que cuidava de todas as crianças, assim, esses espíritos elevados que a gente encontra, assim, acolheu esse bebê, né? Que aparentemente não tinha nada, mas aí depois, com o tempo, se descobriu que ele tinha uma deficiência mental, uma surdez e tal. E
o espírito que estava aprendendo com essa história falou, nossa, mas então nessa encarnação ele resolve tudo, ele vai conter essa agressividade dele e tal, né? E tal. Aí o instrutor disse assim para esse espírito que estava aprendendo, falou, não, ele está começando. E se tudo correr bem, se ele for bem na proposta das existências daqui para frente dele, talvez em 8 ou 10 encarnações ele consiga superar a questão da agressividade dele. A hora que eu li isso, não acredito. Vou chorar, vou dar chilique, não quero. Né? Então, assim, 3 encarnações, tudo bem, Carlos, tudo bem, vamos lá, Pois vamos aí, entendeu? Né? Realmente é um desafio, né? É um desafio. É um desafio enorme. Né? Mas se você não encara, se você não... Oi, saiu você. Lu, saiu, agora está aparecendo... nós estamos te ouvindo. Porque nós estamos acabando a bateria. Peraí que eu vou trocar aqui para colocar para carregar. Tá bom. Enquanto você fala aí. Tá bom. Então, na verdade, assim, não tem outra saída senão enfrentamento, né? Tem outra saída senão enfrentamento, se erguer. E tem um detalhe que talvez a gente possa lembrar, né? A exemplo desse caso que você contou, Lu, essa primeira encarnação, naturalmente, é uma encarnação difícil, né? Onde ele deve ter ficado, em termos físicos, né? Você praticamente não consegue se manifestar, então, assim, você fica contido, né? Se for parar para pensar, né? Você fica contido nos seus impulsos, né? Ele devia ter aqueles impulsos de agressividade e acabou encarando, é um certo encarceramento, né? Foi meio que encarcerado e você vai ter que viver um determinado tempo para conter os seus impulsos, né? Eu fico imaginando alguma coisa nesse sentido. É uma forma de reeducação, né? Reeducação emocional, sei lá, para que você comece a rever a sua forma de lidar com a coisa, né? Sim, porque ele não conseguia, ele resistia em ver o quão agressivo ele era. Ele achava que aquilo era normal, entende? Para ele era normal aquela agressividade toda. E com isso ele ia poder perceber o quão agressivo ele ainda era, né? E o quanto ele precisava dessa reeducação. Reeducação espiritual, psíquica, emocional, de toda a ordem, né? E se nós trouxermos isso, Carlos, para esse momento em que estamos vivendo essa questão de pandemia, quantos de nós, não estamos no exemplo deste caso que a Lu trouxe, no autoconhecimento, no não dar conta de ficar consigo, de olhar para si. Quantos de nós estamos percebendo que vivíamos em falsos relacionamentos porque sair de manhã e voltar à noite, não olhar na cara e não falar, te bota a se suportar estar com uma pessoa até o final de semana, onde você cria uma situação, vai na casa da mãe, na casa da sogra, e de novo dispersa o olhar, o falar, o compartilhar. E que agora teve que se ver diante de acordar, passar o dia, virar a noite e não dar conta, porque aí descobre que eu não conheço essa pessoa, eu não conheço a mim mesma, e até hoje eu vivi uma hipocrisia achando que era um relacionamento. Então, quantos de nós não estamos enclausulados em nós mesmos, sendo obrigado a despertar esse olhar, e aí vem o desespero, porque não dá conta de ficar consigo, né? Realmente são os grandes desafios que se colocam à nossa frente e parece que Deus manda, né? Ainda que tenha os dedinhos tortos dos seres humanos nessas coisas todas, mas Deus coloca a gente nessas situações porque também a gente precisa aprender, né? Aprender a olhar. Exatamente. Olhar no espelho, conforme a Lu falou, né?
Exatamente. São situações realmente. E não tem outra opção, né? Porque a encarnação, a proposta da encarnação, primeiro que é essa mesmo, né? É você se deparar com as suas dificuldades e você aprender. Isso aqui é um grande educandário, né? Não adianta a gente achar que é uma estação de férias, porque não é, né? Alguns, às vezes, estão em situações aí em que conseguem ter uma certa tranquilidade, às vezes por um certo tempo, para poder se reestruturar e poder enfrentar verdadeiramente aquilo que precisa enfrentar, mas, a grosso modo e geral, em termos gerais, todos nós estamos aqui para o enfrentamento dessas dificuldades internas que a gente carrega, né? E dores imensas, né? Pesos imensos que a gente sente nas costas, né? E que também deve dar uma somatizada violenta, não é? Quando a gente segura essa barra toda. Sim, sim, sim. Sim, porque a gente acaba somatizando no corpo mesmo, né? As dores físicas mesmo, patologias, inclusive, né? E o quanto a gente desenvolve de patologias, até para não olhar mesmo para essas resistências, né? Ai, tô com dor de cabeça, tá? Não dá para olhar. Travou, né? Não consigo levantar, minha coluna travou. Exatamente. E assim vai. Estou com os joelhos doídos, eu não consigo, tenho dificuldade para andar, para subir uma escada, né? Eu fico imaginando que deve ter algum problema de alicerce aí, em algum sentido, né? Não só alicerce, né, Carlos, mas como de flexibilidade, porque o joelho é flexível, né? Legal. Então, quanto esse joelho está judiado, talvez por uma falta de flexibilidade, porque quando a gente olha para as nossas resistências, a gente mobiliza uma flexibilidade interna, né? A gente precisa ter essa flexibilidade, porque quando eu olho e falo, nossa, eu tô com vergonha, nossa, eu tô me sentindo humilhado, eu preciso me flexibilizar, porque o orgulhoso é rígido, né? Entendi. Quando eu olho, eu resolvo olhar no espelho, eu tenho que muitas vezes me flexibilizar para poder me movimentar, né? Olhar para essas dores. E tudo bem, porque quando eu saio da rigidez, né? Também é bom, porque é tão bom, né? A gente fica ali duro, em posição de sentido, né? 5, 6 horas no mesmo lugar. Gente, chega uma hora que você já não sente nem mais o corpo, fica adormecido aqui. Né? É verdade. E a hora que você começa a se movimentar, tudo começa, tá tudo meio dolorido, braço dolorido, pernas doloridas. E aí o joelho tem muito a ver com flexibilidade mesmo, né? O quanto eu posso estar sendo ou não flexível. Interessante. Ou seja, né, a gente olhando para o nosso corpo, a gente pode enxergar algumas coisas da nossa alma, né? Ou se não todas, né? Pode. O corpo fala o tempo inteiro. O corpo fala. Né? Tem um livro, tá, gente, que chama O Corpo Fala, é bem legal. Espetacular. Super recomendamos. Que bom, legal. É bem bacana esse livro, é bem gostosinho de ler, chega a ser divertido. Entendi. Legal. Bom, e essa questão final da resiliência está dentro de tudo que nós falamos, ou vocês têm alguma coisa que possa agregar aí no nosso papo? Olha, enfim, no enfrentamento das resistências, né, quando a gente olha para a resistência, identifica ela, né, e a gente resolve ir para o enfrentamento, e para o enfrentamento a gente precisa de um tanto de coragem. Isso não significa, gente, que a gente não vai ter medo, que a gente não vai ter receios, que a gente não vai ter inseguranças, que nós não vamos ter, sabe, aquela coisa assim. A gente vai ter. Isso faz parte da vida, né? Mas o medo não pode ser aquele medo que nos trava, que nos paralisa, né? Se for, vamos procurar ajuda para a gente sair daquela paralisia que causa o medo, muitas vezes. E aí a gente vai para uma outra fase, né, desse processo todo, que é a fase da resiliência. Então, resiliência, há quem diga que é um termo vindo da física, né? E que a psicologia abraçou. Eu estava lendo alguns artigos, né? E alguns artigos que dizem que
Os psicólogos ingleses e norte-americanos, eles têm um enfoque para a resiliência diferente de nós latinos, né? Porque a gente coloca a resiliência em tudo, né? A gente coloca a resiliência de emoções, de sentimentos, de atitudes, de superação e tal. E eles restringem um pouco mais. Mas como nós somos latinos e a gente é muito coração, né? A gente, né? Tudo assim, é muita emoção e tal, né? Então, quando a gente começa a superar as nossas resistências, né? A gente começa a criar a resiliência, que nos torna mais fortes. Lembra que lá no começo eu falei da resiliência como força, né? De como a gente se tornar mais forte, mais resistente no sentido de força. Então, assim, a resiliência faz com que a gente possa se tornar mais forte, mais autoconfiantes, mais seguros, porque é olhar para tudo isso e falar assim, eu consigo, eu dou conta, eu posso. É difícil, sim, é desafiador, sim, mas eu consigo, eu posso. Se eu me esforçar, eu vou conseguir superar aquilo que me pressiona, aquilo que me angustia, aquilo que me corrói, as culpas do passado, as culpas da atualidade, os medos, né? Então, a resiliência nos traz a resistência como força, como eu consigo ser mais forte, eu consigo consigo me preparar melhor, eu consigo estar tudo bem, eu sei que eu tenho essa questão na minha vida que é muito difícil, vamos supor, vamos pegar de novo relacionamentos, tá? Esse relacionamento com o meu filho, que é tão difícil, tudo, que hoje eu não consigo olhar, hoje eu sei que está lá, mas eu não consigo lidar, acho que essa palavra é certa, lidar. Mas aí eu vou procurar uma ajuda que seja espiritual, terapêutica, enfim, e eu vou me preparar para isso. E a hora que eu me sinto preparado, ok, agora eu estou forte, fortalecido, me sentindo pronto para lidar com essa situação. Né? Então, a resiliência me traz isso, me traz essa superação. Então, me traz essa coragem, sabe? A gente vai se nutrindo de coragem. E isso, naturalmente, vai te encaminhando para uma felicidade, aquilo que é possível de felicidade nesse mundo, né? Sim. E vai levando a gente para um crescimento espiritual, que é o que estamos fadados a crescermos como pessoas, como seres humanos e espirituais. Eu falo felicidade porque enquanto a dor está ali aberta, né? Você vive se arrastando, né? E é impossível ser feliz nessa situação, né? Então, de alguma forma, quando você consegue enfrentar essas situações, encarar elas e começar um trabalho de superação, a hora que você consegue, vamos dizer assim, uma superação, aquilo deve dar um alívio imenso, né? E é uma sensação, quer queira, quer não, é uma sensação de felicidade, né? Quando você tira aquele peso das suas costas, que é um peso, né? A gente carrega um peso, né? Você tem aquela sensação de satisfação. E aí você falou uma coisa bem bacana, viu, Carlos? Como é que eu sei que eu estou indo no caminho certo, que eu não estou desviando dessa vez? Eu acho que isso é bem importante, e eu costumo dizer isso para os meus pacientes, né? Como é que eu sei? Como é que eu identifico? Porque eles perguntam, tá bom, Lu, então tá, como é que eu sei, como é que eu identifico que agora eu não estou desviando o caminho? Não estou caindo tanto para os lados, né? Nessa. Como é que você falou? Na valeta? Como é que você tinha dito antes? Na sarjeta. Na sarjeta. Como é que eu sei que eu não estou caindo para os lados da sarjeta? É essa sensação, Carlos, tá, né? De satisfação, de leveza, sabe? Quando a gente começa a sentir essa sensação de leveza, de uma certa satisfação, aquela sensação de que, putz, ok, né? Quando a gente sente essas sensações,
certeza de que a gente está indo pelo caminho certo. Putz, acertei o caminho. Sabe quando a gente está, quando vocês estão dirigindo, né, e que a gente, antigamente a gente pedia informação, né, olhava no guia, naquele livrão grandão, né, agora a gente vai no Waze, né, mas assim, quando a gente acerta o caminho, né, e a gente fala assim, nossa, agora estou no caminho certo, não dá uma sensação interna gostosa, assim, de alívio, né, putz, estou indo no caminho certo, é essa sensação de que eu estou falando, é uma coisa sutil. Não, mas é engraçado que me remeteu uma vez que eu estava com um problema sério, e aí houve lá uma situação e a gente conseguiu superar aquela situação. E aí eu saí de carro, você falou de sair de carro, me lembrou, por isso que me lembrou, né? Eu saí de carro e aí eu passei ali pela aquela região ali da Brasleme, né? E eu vou falar para você que uma coisa tão engraçada, aquele ambiente eu vi de uma forma como eu nunca tinha visto. Eu olhei as árvores, olhei o céu, falei, nossa, como tá bonito, como tá gostoso, né? É como se eu nunca, eu passei centenas de vezes ali, é como se eu nunca tivesse visto aquilo que eu estava vendo naquele momento, né? Porque houve um momento de alívio, né? Tiramos aquela situação da... eu estou fazendo uma analogia, né? Da Sim, nossa, sim, mas é bate-papo, né? exatamente isso mesmo. Exatamente Aí você isso, olha o sabe? céu, nossa, o céu existe, né? Parece que você nunca tinha visto, ou que você só via sombra, era só nebuloso, só cheio de nuvens, né? E aí naquele momento, nossa, o céu está azul, né? Parece que eu nunca vi o céu azul. E as árvores, né? Aquele vento, nossa. Mas era uma situação, eu entendi naquele momento que era uma situação interna, é uma sensação interna, Exato, né? isso, Não era uma... exatamente isso. É essa sensação interna. Parece que o mundo deixa de ser preto e branco, Exato, é isso aí. né? E cinza, por exemplo. Exato. O céu fica mais azul, o sol fica mais amarelinho, o pôr do sol fica mais bonito, mais brilhante, Exato. né? Mais reluzente, né? As árvores estão mais assim, sabe? Né? Até uma coisa que você pode olhar que até então você fala, nossa, que feio, não passa a ser bonito, porque é uma forma de olhar a vida, as coisas fica diferente, porque amplia, sabe? Abre aquele campo, não fica aquela coisa fechada, aquela coisa sufocante, aquela coisa angústia, a gente pensa numa coisa que sufoca, a gente não consegue respirar direito. E quando a gente está no caminho certo, quando a gente começa a lidar com as nossas resistências, superá-las, né, e desenvolver a resiliência dentro da gente, a gente começa a respirar melhor, né? Não tem nada impedindo o fluxo daquela energia. A energia flui, simplesmente flui, né? Em nós e em torno de nós. Exato. Né? E aí isso é treino. É você fazer diversas vezes o mesmo processo para que a coisa tenha um significado, né? Tenha um entendimento dentro de você e essas inflexibilidades mude, seja absorvida como um comportamento aceito, redefinido, ressignificado e passa a fluir dentro dessa leveza que a Lu está trazendo, né, Lu? É isso daí. Muito bom, meninas. Meninas, isso não significa, tá, que não vai ter dor, que assim, tudo virou assim, não. Vamos continuar tendo os desafios, mas agora com outro olhar, com o olhar do enfrentamento, de que é possível, de que temos condições, capacidades e que estamos amparados, que não estamos sozinhos, que a gente consegue e que nós estamos aqui para isso, né? E que a gente se propôs a isso também, né? Que a gente se colocou nessa condição de querer ir para frente, de superar os obstáculos, de crescer, né? De desenvolver em nós essa questão da resiliência, enfim, né? Superando sempre os obstáculos que virem a aparecer. A gente se abrir para
Às vezes, não vai aparecer, não vai ter a solução que a gente gostaria, porque a gente também tem isso, né? Eu quero a solução que eu quero. Não, às vezes, desculpa, né? Nós temos um pai de amor, não um pai que nos mima, né? Exato. Então, assim, às vezes, a grande maioria das vezes, não é a solução que a gente quer, porque a gente tem uma visão muito curta das coisas, né? Mas é a solução que é bom para nós. E eu acho que é importante a gente poder olhar para a solução que é boa para nós como uma possibilidade real de crescimento. E a gente, com o passar do tempo, vai vendo que, nossa, é verdade, do jeito que eu queria não ia dar certo mesmo. Né? Esse jeito aqui realmente foi bem melhor do que eu tinha pensado e tal. Né? Ter essa humildade de reconhecer também. Né? Isso também é uma maturação, né, da nossa personalidade, né? Você vai ganhando maturidade, você vai enxergando. E também, cada vez que você vence uma situação, eu acho que também você se sente mais forte para o enfrentamento das outras, né? Das outras que vêm ou que ainda estão pendentes, né? Então. Sim. A gente vai desenvolvendo, vai formando novas conexões neurais, né? Falando numa questão cerebral, né? E aí a gente vai ficando mais preparado para novos desafios. E isso está dentro das questões da resiliência, né? A gente vai ficando mais espertinho, né? Exato. Mais empoderado, né? Boa, cara. Mais empoderado, é isso aí. Meninas, nós já estamos quase a 1h30 aí, né? E passa rápido. você vê como é que é. Eu acho que tinha mais coisas aí, mas a gente não vai poder ficar a tarde toda aí, senão também o pessoal vai se cansar, vai falar, deixa eu abandonar essa turma aí que eu não aguento mais. Olha a resistência, hein, gente? Isso pode ser uma resistência. É verdade, é verdade. Mas tá bom, meninas. Então, acho que por hoje acho que foi bastante produtivo, acho que foi bom, foi gostoso. Já fiz aqui uma terapia via internet, né? Já consegui enxergar umas coisas minhas. Poxa, deixa eu tratar dessas coisas aqui para melhorar um pouquinho, né? Então foi muito bom. Agradeço muito a vocês por terem proporcionado esses momentos aqui em que a gente pode tratar dessas coisas, né? Coisas difíceis, né? Enfrentamento de dor ou coisa difícil, né? Mas que a gente precisa fazer como vocês já explanaram aí, né? Então, eu acho que foi muito bom, muito gostoso. Agradeço aí a presença de todo mundo que está aí conosco, assistindo nesse momento. E aí, eu não sei se vocês querem falar só alguma coisinha para encerrar, e aí a gente faz uma precezinha não, né? Uma precisona, né? Para a gente ficar mais sintonizado com o alto, né? E a gente poder, então, ganhar essa resiliência com a ajuda de Deus, né? Bom, eu quero agradecer a todos, agradecer a você, Carlos, por este momento de nós também aprendermos, né? Porque é contribuindo que você acaba falando para você mesmo, né? É verdade. É uma via de mão dupla. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer a você, desejar uma ótima semana para todos nós e que não desistemos de nós. Né? Isso aí. Esse é o fator mais importante. Ninguém é diferente de ninguém, apenas uns mais adiantados na caminhada, outros mais para trás, mas todos nós temos e devemos chegar num denominador comum nosso, do nosso bem-estar. E, para isso, a gente tem que se despir. Né? Não dá para continuar achando que nada está acontecendo, que está tudo bem. Quando a gente... Deu uma travada, Josi. Falhou. Deu uma travadinha. Bom, enquanto ela deve estar tentando voltar, você quer falar as últimas palavras? Sim. Então, eu agradeço muita gratidão pela oportunidade. Lu, só deixa eu interromper o seu iniciozinho aí. Tá, você conseguiu voltar, Josi? Que deu uma travada no final. Sim, voltei, tá bloqueio.
Você quer terminar o que você estava falando? Porque a gente não pegou o finalzinho. Então, então tá bom. Então tá, joia. Então, Lu, desculpa aí ter te interrompido. Imagina. Então, a todos a minha gratidão, né, por estarmos aqui podendo conversar sobre essas coisas, né, de forma tranquila, descontraída. Espero que esses nossos papos possam estar possibilitando ajudas internas para todos, e externas também, né? Eu agradeço porque estou sendo ajudada também. Outro dia eu ouvi o Haroldo Dutra falando que quando ele fala, os primeiros ouvidos a ouvir é o dele mesmo, e eu concordo total com ele. Então, quando eu falo, os primeiros ouvidos a me ouvir sou eu mesma. Né? Então, eu agradeço por demais, né, essa oportunidade, né, de poder estar aqui trocando com vocês, porque isso é uma troca, que ninguém sabe mais do que ninguém. Cada um contribui com um pouco que pode, e a gente acaba fazendo isso, né? E eu agradeço muito, muito mesmo pela oportunidade, viu, Carlos? De estar aqui com você, com a Josi, né? Hoje sem aval, mas né, espero que tudo se resolva e ela volte logo. Com certeza. E com todo mundo que está aí nos acompanhando. Muito obrigada, viu? Beijo para todo mundo. Então tá, joia. Obrigado, meninas, pela oportunidade de estar com vocês aqui. Obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo mais uma vez. E nós vamos então fechar aqui o nosso assunto de hoje fazendo uma prece, tá bom? Então nós vamos, nesse momento, fazer essa ligação mais íntima com o Pai, Criador. E nós vamos rogando, Senhor, Pai, Criador e Senhor Jesus, nos amparem nesse instante, fortaleça a nossa alma, para que nós possamos obter esse enfrentamento, tema da nossa live de hoje, para que a gente consiga superar as nossas resistências, para que possamos encontrar conosco mesmo, para que possamos encontrar as verdades que possam desnudar as nossas dificuldades internas, não para os outros, mas para nós mesmos, a fim de que nós possamos encontrar essa felicidade, essa paz, essa harmonia tão necessária e que às vezes a gente sofre tanto para conquistar isso, mas que Deus nos auxilie, nos ampare, nos ilumine, nos encaminhe e com certeza nós vamos chegar lá em algum momento. Abençoa-nos, Senhor, abençoa os lares de todos esses que estão nos assistindo, que nesse momento o Senhor possa adentrar nesses lares com as tuas mãos luminosas e que possa abençoar não só o lar físico, mas os corações que ali vivem. Que todos sejam profundamente abençoados e que possamos estar cada vez mais sintonizados contigo, Senhor, para que possamos alcançar a tua luz e alicerçar em nós mesmos essa força divina que sempre esteve e sempre estará dentro de nós. Obrigado e que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pessoal, um excelente final de domingo, uma excelente semana e fiquem com Deus.